A Bíblia é um dos textos mais traduzidos e lidos de todos os tempos. Suas histórias, ensinamentos e princípios religiosos atravessaram milênios, influenciando profundamente as culturas e civilizações ao redor do mundo. No entanto, com tantas traduções ao longo dos séculos, nuances importantes podem ter sido perdidas ou alteradas. Essas mudanças, muitas vezes imperceptíveis para leitores contemporâneos, podem ter afetado profundamente a forma como compreendemos certas passagens e conceitos bíblicos. Um exemplo clássico que frequentemente desperta debates acadêmicos é a palavra Elohim, que aparece com frequência no Antigo Testamento. No hebraico original, Elohim é uma palavra plural e, em sua tradução literal, poderia ser entendida como deuses. No entanto, em muitas versões da Bíblia, esse termo é traduzido como Deus, no singular, o que altera consideravelmente o significado que a palavra originalmente carregava. A tradução para o singular, amplamente utilizada e aceita, reflete uma visão monoteísta, central à tradição judaico-cristã. Contudo, essa mudança levanta uma série de questões interpretativas e históricas que não podem ser ignoradas. Se Elohim realmente se refere a uma pluralidade de deuses no texto original, o que isso nos revela sobre a visão dos antigos hebreus a respeito da divindade? Essa pergunta nos convida a reconsiderar a possibilidade de que os hebreus, em algum momento de sua história, poderiam ter nutrido crenças semelhantes às de outras culturas antigas, que veneravam panteões de deuses. Os egípcios, babilônios, sumérios e várias outras civilizações contemporâneas dos hebreus eram politeístas, adorando várias divindades com poderes e atribuições distintas. Teriam os antigos hebreus compartilhado dessa visão pluralista, apenas consolidando-se no monoteísmo em períodos posteriores? Ou será que o termo Elohim não sugere exatamente uma multiplicidade de deuses, mas sim uma expressão da complexidade, majestade e multiplicidade de facetas do próprio Deus, conforme alguns teólogos defendem? A teologia cristã tradicional argumenta que Elohim, no plural, não deve ser entendido como uma referência a vários deuses, mas sim como uma forma de intensificar o poder e a grandiosidade de Deus. Nesse contexto, a pluralidade do termo refletiria a majestade e a abrangência do Criador, sem implicar em um politeísmo primitivo. Essa visão, entretanto, não é unânime, e muitos estudiosos sugerem que as traduções modernas, ao optarem por formas simplificadas, deixam de transmitir a riqueza dos significados originais. Outro exemplo marcante de como a tradução pode afetar a compreensão do texto bíblico está no uso do termo ruach. No hebraico, ruach tem uma variedade de significados, podendo ser traduzido como espírito, vento ou sopro, dependendo do contexto. No entanto, em muitas traduções bíblicas, a palavra é frequentemente simplificada para espírito, o que, apesar de correto em determinados contextos, limita a interpretação possível da passagem. A metáfora do vento ou do sopro pode ter profundas implicações teológicas, especialmente quando aplicada à criação e à interação de Deus com o mundo. Quando os significados mais amplos e complexos das palavras originais são reduzidos a uma única interpretação, o leitor perde a profundidade e a nuance que os textos hebraicos e gregos originalmente traziam. Essas questões nos levam a refletir sobre quantos outros detalhes podem ter sido modificados ao longo das inúmeras traduções da Bíblia. Embora muitas dessas mudanças tenham ocorrido de forma não intencional, outras podem ter sido influenciadas por questões teológicas e culturais específicas de cada época e lugar. O processo de tradução, em si, nunca é neutro. Cada escolha linguística carrega consigo uma interpretação. Por isso, muitos estudiosos e teólogos recomendam que as traduções sejam acompanhadas de uma leitura cuidadosa dos textos originais, para que o leitor moderno possa captar, ao menos em parte, as sutilezas que o texto hebraico ou grego traziam. Essa preocupação também se aplica ao Novo Testamento, que foi escrito originalmente em grego. Assim como no Antigo Testamento, palavras fundamentais utilizadas por Jesus e pelos apóstolos também passaram por múltiplas traduções, o que, por sua vez, pode ter mudado a forma como essas palavras são entendidas atualmente. Um exemplo notável é o termo grego, ágape, frequentemente traduzido como amor. No entanto, no contexto do grego antigo, ágape tem um significado mais profundo, referindo-se a um tipo de amor incondicional, altruísta e sacrificial.
algo que vai muito além do que normalmente entendemos por amor em nosso cotidiano. Ao reduzir ágape simplesmente a amor, muitas traduções diluem a verdadeira profundidade espiritual e ética desse conceito. A tradução da Bíblia, portanto, é um processo extremamente delicado e carregado de responsabilidade. A escolha de uma palavra em detrimento de outra pode alterar significativamente nossa percepção sobre questões essenciais, como a natureza de Deus, a criação do universo e a relação entre o humano e o divino. A riqueza semântica das línguas originais, como o hebraico e o grego, torna quase impossível capturar completamente todos os significados e matizes em uma única língua moderna. Por isso, confiar apenas em uma única tradução da Bíblia pode ser arriscado para aqueles que buscam compreender profundamente os textos sagrados. Por mais que as traduções da Bíblia sejam feitas com boas intenções, é inevitável que essas traduções passem por filtros culturais, linguísticos e históricos que afetam a forma como os textos são compreendidos. Mesmo os tradutores mais dedicados e cuidadosos não estão isentos de influências de sua própria época e contexto social. Isso nos leva a uma questão crucial. Até que ponto as diferentes traduções da Bíblia criaram várias versões da Bíblia, cada uma com suas nuances e interpretações distintas? Seriam essas versões ainda fiéis à mensagem original transmitida pelos primeiros textos sagrados? Muitos estudiosos da Bíblia, assim como teólogos contemporâneos, dedicam-se ao estudo das línguas originais para resgatar, na medida do possível, os significados que podem ter se perdido ao longo dos séculos. O estudo do hebraico e do grego antigos nos oferece a oportunidade de nos aproximarmos mais dos significados originais e das nuances linguísticas que podem ter sido obscurecidas nas traduções modernas. Ao mesmo tempo, esses estudos também nos lembram que a compreensão completa de um texto tão antigo e complexo como a Bíblia é uma tarefa que exige cuidado, discernimento e uma constante abertura para novas descobertas e interpretações. Entretanto, a questão que permanece é: até que ponto o que acreditamos hoje é uma representação fiel da mensagem original da Bíblia? Será que o processo de tradução e interpretação ao longo dos séculos nos aproximou ou nos afastou da verdadeira essência dos ensinamentos bíblicos? A Bíblia, como sabemos, é mais do que um simples texto religioso. É também um documento histórico que atravessou inúmeras culturas e civilizações, moldando e sendo moldado por elas. Com tantas versões disponíveis, cabe a nós, como leitores e buscadores da verdade, tentar resgatar o significado mais próximo possível do original, com o auxílio de ferramentas que permitam uma leitura crítica e contextualizada. Essas considerações não se limitam apenas às questões de tradução, mas também ao próprio conteúdo narrativo da Bíblia, que, como um texto composto em diferentes períodos históricos e por diversos autores, foi inevitavelmente influenciado por outros mitos e histórias da antiguidade. Um exemplo interessante dessa interconexão é a comparação entre Yahweh, o Deus bíblico, e Enlil, uma das principais divindades sumérias. Embora à primeira vista esses dois deuses pareçam completamente distintos em termos de caráter e contexto, uma análise mais detalhada revela paralelos intrigantes. Enlil, na mitologia suméria, era o deus do ar e o governante dos céus. Ele era visto como uma divindade poderosa e severa, responsável por manter a ordem no mundo. Em uma narrativa particular, Enlil toma a decisão de enviar um grande dilúvio para destruir a humanidade, devido ao seu comportamento desordenado e caótico. Essa história tem notáveis semelhanças com o relato bíblico do dilúvio de Noé, onde Deus, Yahweh, decide destruir a humanidade com uma inundação, salvando apenas Noé, sua família e os animais. Em ambos os relatos, o dilúvio surge como uma resposta divina à corrupção e desordem no mundo. E em ambos os casos, a salvação ocorre por meio de um intermediário escolhido, que recebe instruções divinas para construir uma arca e sobreviver ao desastre. Esses paralelos entre as histórias de Enlil e Yahweh levantam hipóteses sobre a possibilidade de que os autores bíblicos tenham adaptado ou recontextualizado mitos mais antigos, como o sumério, para criar narrativas que se adequassem à sua própria visão de mundo. Isso, entretanto, não significa que as histórias bíblicas sejam meras cópias dos mitos sumérios, mas sim que elas fazem parte de um processo contínuo de intercâmbio cultural e adaptação de ideias. Muitas culturas antigas compartilhavam mitos semelhantes,
adaptando-os para refletir suas próprias crenças religiosas e visões de mundo. Outro exemplo interessante de paralelismo entre mitos antigos e as narrativas bíblicas está na figura da deusa suméria Inanna, que apresenta semelhanças com figuras femininas da Bíblia, como Eva. Inanna era uma deusa associada à fertilidade, ao amor e à guerra, mas também era conhecida por sua curiosidade e desobediência. Em um mito, Inanna desce ao submundo em busca de poder e conhecimento, desafiando as regras e ordens divinas. Esse ato de desobediência traz consigo consequências para Inanna e para o mundo ao seu redor. Da mesma forma, Eva, no relato bíblico do Jardim do Éden, é vista como a responsável por introduzir o pecado e a mortalidade na vida humana, ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento. Assim como Inanna, Eva desafia uma ordem divina em busca de algo mais, e esse ato traz consigo profundas repercussões para a humanidade. Essas conexões não significam necessariamente que os mitos bíblicos derivam diretamente das narrativas sumérias, mas que eles refletem temas comuns às culturas antigas. O desejo de entender a relação entre o divino e o humano, a busca pelo conhecimento e o poder, e as consequências dessa busca. Essas histórias, presentes tanto na Bíblia quanto nos mitos sumérios, são expressões de questões existenciais universais que as culturas antigas tentaram compreender por meio de suas narrativas religiosas. Ao analisar essas possíveis conexões entre os mitos sumérios e as histórias bíblicas, começamos a ver a Bíblia não apenas como um texto religioso isolado, mas como parte de uma rica tapeçaria de narrativas que dialogam com as tradições de outras culturas antigas. Reconhecer essas influências e paralelos nos ajuda a entender melhor o contexto em que os textos bíblicos foram escritos e como eles refletem não apenas uma visão monoteísta exclusiva, mas também um diálogo contínuo com as tradições culturais e religiosas de outras civilizações. Outro ponto de destaque, quando se estuda a Bíblia, em comparação com outras culturas antigas, são as passagens que geram desconforto nos leitores modernos. Muitas dessas passagens parecem desafiar a imagem de um Criador amoroso e justo. Um exemplo claro pode ser encontrado no livro de Deuteronômio, onde Deus instrui os israelitas a destruir completamente certas cidades, matando homens, mulheres, crianças e até animais. Esse tipo de narrativa levanta questões profundas sobre a natureza de Deus e como essas passagens devem ser interpretadas à luz das concepções modernas de moralidade e justiça. Para muitos leitores contemporâneos, é difícil conciliar essas descrições de violência ordenada por Deus com a imagem de um ser divino compassivo e misericordioso, que, em outros trechos da Bíblia, exorta os fiéis a amar o próximo como a si mesmos. Como pode o mesmo Deus que ensina a importância do amor, da compaixão e do perdão, também ordenar massacres tão brutais? Essa tensão entre diferentes retratos de Deus levanta a hipótese de que essas passagens, em vez de refletirem a verdadeira vontade divina, possam ter sido influenciadas por fatores culturais e políticos da época em que foram escritas. A Bíblia foi composta ao longo de muitos séculos, e cada parte dela reflete um contexto histórico específico. Algumas dessas narrativas violentas podem ter sido uma resposta às condições de guerra e conflito que prevaleciam no Oriente Médio Antigo. Em um ambiente de constante luta pela sobrevivência, a violência e a guerra eram muitas vezes vistas como necessárias para garantir a sobrevivência de um povo ou de uma cultura. Nesse sentido, as passagens que descrevem a destruição total de inimigos podem ter servido para justificar ou legitimar ações militares de Israel, garantindo a sua própria existência em meio a nações hostis. Outro exemplo de narrativa controversa aparece no mesmo livro de Deuteronômio, onde o tratamento de mulheres capturadas em guerra é descrito. A passagem parece permitir que os soldados tomem mulheres como esposas à força, algo que entra em conflito direto com as noções modernas de direitos humanos e dignidade. Essas passagens nos desafiam a questionar se tudo o que está escrito na Bíblia deve ser interpretado como uma representação literal da vontade de Deus, ou se algumas partes do texto refletem mais as condições e as normas sociais da época. Alguns teólogos contemporâneos sugerem que essas passagens devem ser lidas dentro de seu contexto cultural e histórico. A guerra era uma realidade constante no mundo antigo,
e práticas que hoje nos parecem bárbaras eram comuns em muitas culturas. No entanto, isso não resolve completamente o dilema moral que essas passagens apresentam. Para muitos, a ideia de que Deus teria ordenado a destruição de povos inteiros, incluindo mulheres e crianças, continua a ser desconcertante e difícil de reconciliar com a imagem de um Deus de amor e justiça. Essa tensão entre o Deus amoroso, que nos chama a perdoar e a amar, e o Deus guerreiro, que ordena massacres, nos desafia a examinar mais profundamente o texto bíblico. Talvez, ao longo da história, os homens tenham atribuído a Deus ações e ordens que, na verdade, refletiam suas próprias necessidades e interesses políticos, territoriais ou culturais. Isso nos leva a reconsiderar a ideia de que tudo o que está escrito na Bíblia deva ser interpretado literalmente, como sendo a palavra direta de Deus. É possível que algumas dessas narrativas reflitam mais a vontade humana do que a divina. O contexto histórico em que os textos bíblicos foram escritos foi repleto de guerra, conflito e violência, e é provável que algumas passagens tenham sido moldadas por essas realidades. Nesse sentido, essas partes da Bíblia podem ser melhor compreendidas como expressões do entendimento humano da época, em vez de uma revelação direta da vontade de Deus. A ideia de que a Bíblia poderia ter sido alterada ou moldada por seres humanos ao longo do tempo é desconfortável para muitos crentes, mas é importante reconhecer que o processo de formação dos textos bíblicos foi longo e complicado. Isso não diminui a importância da Bíblia como um texto sagrado, mas nos lembra de que a sua composição envolveu uma série de fatores humanos, incluindo escolhas teológicas, políticas e culturais. Um exemplo claro desse processo de influência humana sobre a composição da Bíblia pode ser visto no Concílio de Nicéia, realizado no século IV d.C. Durante esse concílio, liderado pelo imperador romano Constantino, várias questões teológicas foram debatidas, e certas obras foram selecionadas para compor o que hoje conhecemos como o Novo Testamento. Textos que eram amplamente lidos e respeitados por algumas comunidades cristãs foram deixados de fora, enquanto outros foram considerados, inspirados e incluídos no cânon. Isso sugere que desde o início, as decisões sobre quais textos seriam considerados sagrados foram influenciadas por debates teológicos e políticos. Esse tipo de intervenção humana não se limitou apenas ao Novo Testamento. Os textos do Antigo Testamento também passaram por processos de edição e adaptação ao longo dos séculos. Existem evidências de que diferentes versões de certos livros circularam entre as comunidades judaicas, e que alguns textos foram ajustados para se alinhar melhor às necessidades religiosas e sociais da época. Isso nos leva a refletir sobre até que ponto os textos que temos hoje são representações fiéis dos originais, e até que ponto eles foram modificados para atender a objetivos específicos. Além das edições e escolhas teológicas, a própria transmissão dos textos bíblicos ao longo do tempo foi suscetível a erros e distorções. Antes da invenção da imprensa, a Bíblia era copiada à mão por escribas, e, embora muitos desses escribas fossem extremamente dedicados ao seu trabalho, a natureza manual desse processo inevitavelmente resultou em erros. Algumas palavras foram alteradas, frases foram invertidas e, em alguns casos, adições foram feitas para esclarecer ou enfatizar determinados pontos teológicos. Esses pequenos erros, quando acumulados ao longo de séculos, podem ter introduzido distorções no texto original. Essas intervenções humanas também podem ser vistas na forma como a Bíblia foi interpretada ao longo dos séculos. Muitas vezes, interpretações oficiais da Igreja foram usadas para justificar práticas ou crenças que hoje consideramos moralmente questionáveis, como a escravidão ou a opressão das mulheres. Isso nos lembra que, além dos próprios textos, a maneira como eles são interpretados e aplicados também pode ser moldada por interesses humanos. No entanto, essas questões sobre a intervenção humana na formação e transmissão da Bíblia não significam que devemos desacreditar o texto sagrado. Pelo contrário, elas nos convidam a ler as Escrituras com discernimento e humildade, reconhecendo a complexidade do processo pelo qual os textos foram transmitidos até nós. A Bíblia é um texto multifacetado, que contém várias camadas de significado, e ao reconhecermos as influências humanas que moldaram o texto, podemos nos aproximar dele com uma mente aberta e um coração disposto a ouvir a verdadeira mensagem divina. A questão que permanece é:
Como podemos discernir o que é verdadeiramente divino no texto bíblico e o que pode ser resultado da intervenção humana? Essa é uma pergunta que teólogos, estudiosos e crentes têm se feito ao longo dos séculos, e a resposta pode não ser simples. O estudo cuidadoso dos textos originais, o conhecimento do contexto histórico em que foram escritos, e uma abordagem crítica e espiritual são essenciais para interpretar o texto de forma justa e ponderada. Um exemplo de como o texto bíblico pode ter sido interpretado de maneira errônea ao longo dos séculos é o uso da Bíblia para justificar a escravidão. No Novo Testamento, existem passagens que, à primeira vista, parecem apoiar a prática da escravidão, o que é difícil de aceitar quando se considera a mensagem de Jesus, que é frequentemente descrito como o defensor dos oprimidos e marginalizados. Como podemos, então, reconciliar essas passagens com os ensinamentos de amor e compaixão de Jesus? Um exemplo problemático aparece nas cartas de Paulo, onde ele instrui os escravos a obedecerem aos seus senhores. É importante lembrar que, na época em que Paulo escreveu essas cartas, a escravidão era uma prática comum no Império Romano, e muitos dos primeiros cristãos eram eles próprios escravos. A instrução de Paulo pode ter sido uma tentativa de garantir que os cristãos vivessem em paz com as leis e costumes da época, evitando conflitos com as autoridades romanas. No entanto, isso não significa que ele ou Jesus apoiavam a escravidão como instituição. Muitos estudiosos argumentam que as palavras de Paulo foram mal interpretadas ou mal aplicadas ao longo dos séculos. Em vez de uma aprovação da escravidão, Paulo pode ter tentado ensinar os cristãos a viver de acordo com os princípios de Jesus, mesmo em situações de opressão. Ele enfatiza, por exemplo, que em Cristo não há escravo nem livre, mas que todos são iguais aos olhos de Deus. Essa mensagem de igualdade espiritual foi, no entanto, distorcida ao longo da história para justificar a opressão. A ideia de que Jesus teria aprovado a escravidão é difícil de conciliar com a essência de sua mensagem. Jesus pregou a libertação dos cativos, a cura dos doentes e a liberdade para os oprimidos. Ele desafiou as normas sociais e religiosas de sua época, mostrando constante compaixão e misericórdia para com os marginalizados. Quando olhamos para sua vida e seus ensinamentos, é difícil imaginar que ele teria apoiado uma prática tão desumanizadora quanto a escravidão. A história da escravidão dentro da tradição cristã serve como um lembrete de como os textos sagrados podem ser usados para justificar injustiças. Durante séculos, a Bíblia foi usada tanto para apoiar a escravidão quanto para combatê-la. Abolicionistas, por exemplo, usaram as Escrituras para argumentar contra a opressão e a desumanização dos escravos, enquanto os defensores da escravidão se apoiaram em passagens específicas para manter o status quo. Hoje, podemos olhar para essas passagens com uma nova perspectiva, reconhecendo os erros do passado e buscando uma interpretação mais fiel à mensagem de Jesus. Isso nos convida a refletir sobre como usamos os textos sagrados em nossas vidas hoje. Estamos usando-os para justificar nossas próprias agendas, ou estamos realmente ouvindo o chamado de Jesus para amar, libertar e cuidar dos mais vulneráveis? O retorno de Jesus, ou o segundo advento, é uma das promessas centrais do cristianismo, e sua interpretação varia entre diferentes tradições e teologias. Muitos cristãos acreditam que o retorno de Cristo será um evento físico e apocalíptico, no qual Jesus voltará à Terra para julgar a humanidade. No entanto, há outra interpretação que sugere que o retorno de Cristo não deve ser entendido apenas como um evento físico, mas como um despertar espiritual dentro de cada um de nós. Essa interpretação mais espiritual do retorno de Cristo nos convida a viver os ensinamentos de Jesus de maneira prática e imediata. Em vez de esperar passivamente por um evento futuro, ela nos chama a ser agentes de transformação no mundo, trazendo a consciência crística para nossas vidas e para as vidas daqueles ao nosso redor. Muitos místicos cristãos ao longo dos séculos falaram sobre essa ideia de despertar espiritual. E para eles, o verdadeiro retorno de Cristo acontece quando permitimos que sua mensagem e seus ensinamentos transformem nossas ações e nossos corações. A ideia de que o retorno de Cristo pode ser um despertar espiritual também se conecta à noção de que todos nós somos chamados a ser pequenos cristos no mundo. Isso significa que devemos não apenas adorar Jesus como uma figura divina distante, mas também seguir seu exemplo em nossas próprias vidas. Ser cristão, nesse sentido, não é apenas uma questão de crença,
mas uma prática diária de compaixão, amor e perdão. Essa visão do retorno de Cristo, como um processo espiritual de transformação, está intimamente ligada a muitas tradições místicas cristãs, como a dos padres do deserto, os místicos medievais e até correntes contemporâneas de espiritualidade cristã. Para essas tradições, o verdadeiro trabalho do cristão é o de se tornar cada vez mais parecido com Cristo, não apenas em palavras, mas em ações e em consciência. Essa interpretação não está em desacordo com a crença tradicional no retorno físico de Cristo, mas oferece uma perspectiva complementar. O retorno espiritual de Cristo, que acontece dentro de nós, pode ser visto como uma maneira de realizar a promessa de redenção e transformação em nossas vidas hoje, sem a necessidade de esperar por um evento futuro. A história do nome Jesus também ilustra como as palavras e os conceitos podem mudar ao longo do tempo, influenciando nossa compreensão. Em hebraico e aramaico, línguas faladas por Jesus, seu nome era Yeshua, que significa Yahweh é salvação. À medida que o cristianismo se espalhou para o mundo de língua grega, o nome foi adaptado para Jesus, devido às regras fonéticas da língua grega. Essa transformação continuou no latim, onde Jesus tornou-se Jesus e, eventualmente, Jesus nas línguas modernas. Essa mudança no nome de Jesus é mais do que uma simples questão de linguística. Ela reflete como a mensagem de Jesus foi transmitida e adaptada ao longo dos séculos, moldada pelas culturas e línguas que abraçaram o cristianismo. Cada mudança no nome de Jesus representa uma nova fase na história do cristianismo, onde a fé foi reinterpretada para se adequar a novos contextos culturais e históricos. No entanto, essa evolução linguística também levanta questões sobre como os diferentes nomes e palavras que usamos para falar sobre Jesus e sua mensagem podem carregar conotações e significados distintos, dependendo do contexto. Para os primeiros seguidores de Yeshua, seu nome estava profundamente ligado à promessa de salvação de Deus. Para os cristãos modernos, o nome Jesus carrega uma rica tradição de simbolismo e fé, moldada por séculos de história. Essa transformação nos nomes também nos lembra que, assim como o nome de Jesus mudou, sua mensagem também foi reinterpretada ao longo dos séculos, adaptada às necessidades e compreensões de diferentes épocas e lugares. Isso não diminui a importância de sua mensagem, mas nos convida a refletir sobre como a tradição cristã é uma tradição viva, em constante evolução e diálogo com o mundo ao seu redor. A conexão entre a Bíblia e as antigas civilizações do Oriente Próximo, como a Suméria e o Egito, também é um ponto fascinante de estudo. A rica tapeçaria de mitos e lendas dessas civilizações frequentemente compartilha paralelos impressionantes com as histórias bíblicas, sugerindo uma possível influência dessas tradições antigas sobre os textos judaico-cristãos. A mitologia suméria, em particular, oferece vários exemplos de narrativas que se assemelham às histórias da Bíblia. Os sumérios, que viveram na Mesopotâmia, acreditavam em um panteão de deuses poderosos, cada um responsável por diferentes aspectos da criação e da vida. Entre essas divindades estava Enlil, uma figura associada ao céu e ao vento, que governava a ordem no mundo. Enlil, assim como Yahweh na Bíblia, também foi responsável por um grande dilúvio que destruiu a humanidade, exceto por um homem escolhido, que construiu uma arca e salvou sua família e os animais. Essa história, registrada no Épico de Gilgamesh, tem semelhanças notáveis com o relato bíblico do dilúvio de Noé. Ambos os relatos falam de uma grande inundação enviada pelos deuses para punir a humanidade por seu comportamento corrupto, e ambos descrevem a construção de uma arca para salvar os seres vivos da destruição. No entanto, enquanto no Épico de Gilgamesh os deuses sumérios são retratados como caprichosos e falíveis, o dilúvio bíblico é descrito como uma expressão da justiça divina, e a salvação de Noé é atribuída à sua retidão moral. Esses paralelos nos mostram como as culturas antigas compartilharam temas comuns em suas narrativas religiosas, adaptando esses temas para refletir suas próprias crenças e valores. No caso da Bíblia, a história do dilúvio foi ressignificada dentro de uma perspectiva monoteísta, onde Yahweh, o único Deus verdadeiro, é o Criador e juiz de toda a humanidade. Outro exemplo de influência suméria sobre a tradição bíblica está na figura dos Anunnaki, deuses poderosos que, segundo os textos sumérios,
desceram à Terra para governar e influenciar a humanidade. Algumas teorias especulativas sugerem que os Anunnaki não eram apenas deuses mitológicos, mas poderiam ter sido seres extraterrestres que interagiram com a humanidade em tempos antigos, influenciando o desenvolvimento da civilização. Essas teorias, popularizadas por autores como Zecharia Sitchin, são controversas e amplamente rejeitadas pelos estudiosos convencionais, mas continuam a fascinar muitos leitores que buscam respostas para os mistérios da história antiga. De acordo com essas teorias, os Anunnaki teriam usado engenharia genética para criar os primeiros seres humanos, misturando seu próprio DNA com o de espécies primitivas que habitavam a Terra. Essa ideia, embora amplamente especulativa, toca em questões profundas sobre a origem da humanidade e nosso lugar no cosmos. Independentemente de acreditarmos ou não nessas teorias, os mitos sumérios e suas conexões com as histórias bíblicas nos lembram de que a Bíblia não surgiu em um vácuo cultural. Ela faz parte de uma rica tradição de narrativas que tentam entender a relação entre o divino e o humano. Ao estudar esses mitos antigos, podemos obter uma visão mais profunda sobre como as histórias bíblicas foram influenciadas por outras tradições e como elas, por sua vez, moldaram a visão de mundo das civilizações que as seguiram. Por fim, a história do monoteísmo, uma ideia central no judaísmo e no cristianismo, também pode ter raízes em experiências religiosas anteriores, como o culto ao deus solar Aton, promovido pelo faraó egípcio Akhenaton. Akhenaton, que governou o Egito no século XIV a.C., tentou revolucionar a religião egípcia ao promover a adoração exclusiva de Aton, em detrimento do tradicional politeísmo egípcio. Embora o culto a Aton tenha sido breve e revertido após a morte de Akhenaton, sua experiência com o monoteísmo pode ter deixado uma marca duradoura na história religiosa da humanidade. Alguns estudiosos sugerem que as ideias monoteístas de Akhenaton podem ter influenciado o desenvolvimento do monoteísmo hebraico, embora não haja evidências diretas dessa conexão. No entanto, tanto Akhenaton quanto Moisés, figuras centrais na história do monoteísmo, viveram no Egito durante períodos de grande transformação religiosa, e é possível que as ideias de Akhenaton tenham circulado entre as elites religiosas e políticas da época. Essa interconexão entre a religião egípcia e as tradições bíblicas também pode ser vista em artefatos como a Arca da Aliança, que alguns estudiosos sugerem ter suas origens no Egito. A Arca, descrita como um cofre sagrado que continha as tábuas dos 10 mandamentos, era central para a fé e a identidade do povo de Israel. No entanto, algumas teorias sugerem que a Arca poderia ter sido originalmente um objeto de culto egípcio, trazido para fora do Egito durante o êxodo de Moisés e adaptado para se adequar às tradições religiosas israelitas. Independentemente da veracidade dessas teorias, a Arca da Aliança continua a ser um dos artefatos mais enigmáticos da história bíblica. Sua descrição nas Escrituras sugere que ela era mais do que um simples objeto simbólico. Ela era transportada nas batalhas, e sua presença parecia garantir a vitória dos israelitas. No entanto, também havia grande temor em torno da Arca, e apenas os sacerdotes tinham permissão para se aproximar dela, sob pena de morte para quem violasse suas regras. Esse temor em torno da Arca pode estar relacionado à ideia de que ela continha não apenas as tábuas da lei, mas também o poder de Yahweh. A Arca representava a presença física de Deus no meio de seu povo, e qualquer violação de sua santidade era vista como uma afronta direta a Deus. Essa visão reforça a importância da Arca como um símbolo tanto de poder quanto de temor, refletindo o papel central de Yahweh na vida do povo de Israel. Em última análise, a Bíblia é um texto multifacetado, que foi influenciado por uma vasta gama de tradições culturais e religiosas. Ao estudar suas conexões com outras mitologias antigas, podemos obter uma compreensão mais rica e profunda de suas narrativas e significados. Reconhecer essas influências e paralelos não diminui a importância das Escrituras, mas nos oferece uma nova perspectiva sobre a história da religião e o papel da Bíblia na formação das tradições espirituais da humanidade.